E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Hoje eu vou falar de um assunto delicado, espero que não seja mal compreendido pelos meus irmãos, mas é um assunto necessário. Vou falar sobre o mantra gospel e também, ao falar sobre esse assunto, eu quero analisar a canção O Carpinteiro de Alessandro Vilas Boas. Espero que de fato não seja mal compreendido, mas é importante discutirmos sobre isso. Por que cantamos o que cantamos? O que nos motiva a cantar num culto, cantar em qualquer lugar, algumas canções? Então, fique comigo que nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Vamos nessa? É importante, antes de falarmos sobre o assunto, definir o que é mantra. O mantra é considerado uma fórmula mística e ritual pelas religiões orientais, principalmente pelos hindus, embora você tenha também no budismo, mas ela se origina entre os hindus, nos seus escritos sagrados chamados Vedas, escritos em sânscrito. E, inclusive, mantra significa controle da mente. Então, eles acreditam que ao recitar determinadas frases por muito tempo, essas frases elas têm poderes sobre a mente. Está muito relacionado também com meditação, mas principalmente eles acreditam que essas frases têm poder de manipular as energias do mundo, porque de acordo com os hindus e os budistas e religiões orientais como um todo, eles acreditam muito nessa ideia de energia. Então essas frases têm poder para isso, de manipular as energias, canalizar essa energia ao nosso redor e direcionar essa energia para aquilo que você pretende ou para o seu próprio benefício. Então, os mantras, dizem os orientais, eles têm uma capacidade imensa de produzir muitas coisas boas para o ser humano. Eu vou ler para vocês aqui quais são os benefícios dos mantras, de acordo com aqueles que estimulam, né, essa prática. Eles dizem o seguinte, que os mantras servem para controlar a ansiedade, aumentar a concentração, aumentar a atenção, ele acelera a capacidade de processamento do cérebro e aumenta a estabilidade emocional. Além disso, também, eles são capazes de revitalizar o coração, reduzindo o risco de doenças cardíacas, melhora a respiração e estimula, olha aí, estimula a produção de serotonina e endorfina, que todo mundo sabe são substâncias capazes de nos proporcionar a sensação de bem-estar. E dizem eles que, inclusive, os mantras ajudam a aumentar a nossa imunidade. Então, são as consequências positivas dos mantras, de acordo com aqueles que praticam, para o bem-estar espiritual e até emocional e físico das pessoas que vivem proferindo esses mantras, vivem recitando esses mantras. Essa prática do mantra é uma prática milenar. Isso a história relata. Mas a minha preocupação é que nós temos tido práticas que são práticas milenares de religiões orientais, que nem nada tem a ver com o cristianismo. Essas práticas têm entrado dentro do cristianismo. E, infelizmente, nós temos visto isso diariamente, principalmente nos movimentos em que eles consideram a emoção, consideram o bem-estar, consideram de alguma forma o êxtase emocional, essa sensação, essa endorfina explodindo no corpo, como algo que deve ser buscado dentro de um culto. Esse é o grande problema. Você achar que o culto a Deus ele tem como intenção produzir o bem-estar nas pessoas. E para produzir o bem-estar nas pessoas, as pessoas, os ministérios de músicas, têm se utilizado de canções que, infelizmente, estão muito presentes no meio gospel, que visam produzir essa sensação de bem-estar. E não precisamos pesquisar muito para vermos e presenciarmos isso. Isso nos entristece, porque alguém que num culto público, um culto a Deus, tenta a todo tempo manipular as emoções humanas, está totalmente em desacordo com a palavra de Deus, porque o culto deve ser direcionado para Deus. É Deus que tem que se agradar do culto. Não são as pessoas que têm que se agradar do culto, mas é Deus que tem que se agradar. As canções devem ser direcionadas para Deus e não com a motivação de manipular as sensações humanas, de produzir um bem-estar
Quantas vezes você não ouviu uma pessoa ao sair do culto dizer o culto foi uma bênção, mas porque não aprendeu alguma coisa vinda do alto, não porque aprendeu a palavra de Deus? Porque se você perguntar, a Mauri vai dizer, eu nem lembro qual foi o sermão. Mas porque ela vai dizer que foi uma bênção, simplesmente porque aquele culto trouxe bem-estar, liberou endorfina para aquela pessoa. E ela saiu ali preenchida, como se diz, né? Então, nós vemos aí muitos movimentos se utilizando disso, porque dizem que o Espírito Santo vai se mover, né, quando essas emoções, mas na verdade o que acontece é uma comoção emocional, é o que se move de fato, são as endorfinas produzindo essa sensação de bem-estar, algo que é muito comum, né? Inclusive, eles utilizam esses mantras, as religiões orientais, para atingir determinado êxtase também. E o que nós temos visto, infelizmente, no nosso meio evangélico, principalmente aí direcionado e sendo conduzido por algumas canções. E é justamente aqui onde entra a canção que eu quero falar para você hoje, analisar um pouco essa canção, porque essa canção é um exemplo de um mantra gospel, é um exemplo claro e óbvio, e eu vou mostrar para você aqui. Quando eu falei para minha filha que o vídeo essa semana seria sobre isso, ela até lamentou, ela disse, pai, eu já sei que você vai criticar, não sei o que, eu gosto tanto dessa música. Por que a gente gosta tanto dessa música? Porque, de fato, ela produz aquilo que eu estava falando anteriormente, ela produz uma sensação muito gostosa, né? Ao nós ouvirmos, a melodia, ela vai nos conduzindo a esse êxtase. Prova disso, para você não dizer que eu estou mentindo, é você acessar o clipe dessa música. Olha que coisa interessante. A canção, eu vou ler para vocês aqui a canção e colocar a letra aí para vocês acompanharem. Ela tem poucas linhas, pouquíssimas. Olha o conteúdo da canção, vamos lá. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Eu não sei se deu 30 segundos para ler essa questão, mas com certeza não vai dar um minuto. E pasmem, o clipe oficial desta canção tem quase 10 minutos. Entendeu o que eu quero falar? Assiste o clipe. Quase 10 minutos de uma canção que tem poucas linhas, tem pouco conteúdo. Por quê? Porque o clipe e a canção e aqueles que cantam vão justamente fazer aquilo que eu estava falando anteriormente. E não é só o problema desta canção. Eu passaria aqui 1 hora nesse vídeo falando de outras canções que fazem a mesma coisa. Mas como essa canção está em evidência, eu escolhi para a gente examinar. Então percebe que é pouco conteúdo e o que o cantor vai ficar fazendo no clipe oficial, e é claro, e consequentemente vai estimular aqueles que vão cantar a canção, é ficar uma eterna repetição, é um repeat. É um repeat o tempo todo. Não se ao repetir, e aí entra a ideia do mantra, né? Pela repetição, você manipula as energias, né? Você atrai as coisas boas. Talvez, e aí eu não estou julgando a motivação do irmão de forma alguma, do irmão Alessandro Vilas Boas de ter feito a canção. Eu não estou dizendo que a motivação dele, que a intenção dele foi fazer isso, construir um mantra gospel, não. Mas quando a gente produz algo público, a gente tem que ter também aí a humildade de estar de ter a possibilidade de sermos examinados e sermos criticados. Como ministro do Evangelho, como alguém que lidar diariamente com canções e com culto, eu não poderia deixar de analisar essa canção. Como eu falei, porque ela está em evidência. Enfim, eu não estou dizendo que a motivação dele foi fazer isso. Eu não estou julgando a motivação de ninguém. Quem julga a motivação é Deus, não sou eu. Fico bem claro isso. O que eu estou analisando é a letra da canção e aquilo que ela nos passa. E o clipe fica claro, né? Levando as pessoas a um êxtase, levando as pessoas para uma sensação de bem-estar com a repetição, que é a característica de um mantra. E, infelizmente, isso é muito presente no meio gospel. E, infelizmente, eu digo porque, na verdade, as pessoas repetem, e muitas vezes nem analisam, muitas vezes nem param para pensar naquilo que estão falando. Digo isso porque a canção, as primeiras linhas dela, a primeira estrofe dela, não tem problemas teológicos. Mas no final a gente tem um problema sim, a gente tem um problema teológico sim. As primeiras frases, quando ele fala esconda-me em ti, nas asas do seu amor, isso é legal, nós devemos pedir de fato a Deus que ele nos esconder nas asas do seu amor, e graças a Deus que ele nos esconde nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço,
não tem problema nenhum da gente falar isso para Deus, né? Como eu amo o seu nome, tem um nome mais lindo. Aí ele vai, vamos lá, ele vai dizer, qual é o som quando Deus desce na terra? Eu não entendi muito bem essa ideia de quando Deus desce na terra. Não sei bem o que ele quis dizer quando Deus desce na terra. Talvez ele queira dizer da encarnação de Cristo. Talvez, não sei. Talvez ele queira dizer quando Deus vem chamar o seu povo, através da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, do Espírito Santo agindo. Também não sei. É possível. Aí ele vai dizer, e esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Então, esse final, ele deve estar se referindo a uma passagem de Apocalipse. Eu vou colocar aqui para vocês o que a passagem fala. O texto está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, muitos se utilizam desse verso como se fosse um verso, vamos dizer assim, evangelístico. Como se a intenção de João a escrever essa revelação, endereçar a carta à igreja de Laodiceia, estivesse falando de evangelismo. É como se Jesus estivesse humilhando-se ao homem, batendo na porta do coração do homem, dizendo, por favor, deixe eu entrar. Então, essa é a ideia. Percebe que aqui é o homem que está no centro das decisões, é o homem que decide abrir ou não. Quando a gente prega o evangelho, de fato, a gente prega o evangelho para todas as pessoas. A gente exorta as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a se converterem a Jesus. Isso é fato, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados. É uma pregação para todas as pessoas. Mas uma coisa nós não podemos negar. E aí é onde se erra na interpretação desse texto. Primeiro, o texto não está falando para descrentes. A carta é endereçada para a igreja de Laodiceia, para crentes, não para descrentes. Não podemos perder de vista esse contexto, porque se a gente perde de vista esse contexto, a gente cai nesse erro de achar que esse versículo está sendo direcionado para crentes, para ímpios que estão mortos em seus delitos e pecados. Isso não é verdade. A carta é para crentes. E se você ler um pouco mais atrás, a partir do verso 17, você vai ver Jesus está exortando aquela igreja porque ela nem é quente, nem é fria, é morna. E de alguma forma deixou Jesus de fora, de alguma forma buscou autonomia. E Jesus está aí dizendo que vai disciplinar, está chamando a igreja ao arrependimento, está chamando a igreja para que coloque Jesus de novo no centro daquela igreja. É basicamente isso a questão. Não é um versículo evangelístico, é um versículo para crentes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é impossível um homem que está morto em seus delitos e pecados, uma mulher que está morta, é impossível ela abrir os olhos espirituais. É impossível ela abrir a porta do seu coração. Nós não queremos Deus naturalmente. Isso é impossível. Eu costumo dizer que, na verdade, Jesus não bate a porta do coração do pecador, ele arrebenta essa porta. A sua graça arrebenta. O evangelho é pregado a toda criatura, mas somente as ovelhas ouvirão a voz do bom pastor. Somente as ovelhas reconhecerão a voz do bom pastor. Somente elas. Embora o evangelho seja pregado para toda criatura, ele é eficaz no coração daqueles que ouvem a voz do bom pastor. Então não é o homem que abre a porta, é o próprio Deus que abre a porta por intermédio do seu Santo Espírito, que convence os pecadores da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo. A salvação é o tempo todo uma obra de Deus. Não temos mérito nenhum. Não abrimos a nossa porta. É Deus que arregaça, que escancara, que arromba a porta do nosso coração. Porque se dependesse de nós, jamais abriríamos a porta do nosso coração. Naturalmente, nós não queremos Deus. Naturalmente, até desejamos as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, mas jamais o Deus das bênçãos. E graças a Deus por isso, porque é Ele que vem ao nosso encontro. É Ele, por sua graça, que invade o nosso coração com seu Santo Espírito e nos faz crer na obra salvadora de Jesus Cristo. Então é isso aí, meu irmão. Espero que você tenha entendido a proposta do vídeo, para a gente analisar um pouco mais aquilo que a gente canta, para a gente analisar no nosso coração por que nós cantamos, por que no Ministério de Música escolhe determinadas canções para um culto, onde o centro deve ser Deus e não o homem. Que você que é ministro de música, reflita sobre isso. Entenda que o culto é a Deus, é para Deus. As canções devem ser direcionadas para Deus, e não para os homens, e não para afagar o ego humano.
mas para que Deus se agrade daquilo que nós cantamos, sobre o que Ele é, sobre quem Ele é, e sobre quem nós somos e o que Ele fez por nós. Que Deus possa lhe ajudar, você que está envolvido em ministérios de música nas igrejas, a de fato entender isso e a escolher as canções adequadas que realmente louvem a Deus. Muitas vezes nós dizemos que é um momento de louvor, mas estamos louvando ao homem e não a Deus. Então que Deus lhe abençoe e de fato ilumine o seu coração e a sua mente para vocês poderem escolher as canções certas, que dignifiquem o Evangelho, que sejam centradas nas Escrituras. Mas não vá embora antes de você assinar o meu canal, de você dar um like. Dá um like para nos ajudar, o like é importante. O like ajuda o nosso vídeo a ficar mais visível aí no YouTube. E também aperte nesse sininho que aparece aí quando você se inscreve para você receber as nossas notificações. Até a próxima, se Deus quiser.